Falar agora a respeito de novidades do caso das irmãs que foram mortas, torturadas e mortas na zona norte de Teresina. Está aqui as imagens das irmãs. Essa daqui é a última foto das mulheres com vida. Uma de 23, uma de 24 anos. Duas irmãs. Duas irmãs com dois filhos. Um garoto de 6 anos, uma garota de 4 anos. E foi, inclusive, o fato da garota de 4 anos ter sido abandonada numa unidade básica de saúde, lá da Santa Maria da Codipe, que fez a polícia iniciar um trabalho de investigação e descobrir que elas estavam desaparecidas. A criança de 4 anos contou que a mãe dela, Joyce, teria sido torturada na frente dela e baleada na frente dela. Mas elas tinham desaparecido. Isso numa quinta-feira. No sábado seguinte, os corpos foram encontrados em uma área na Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina, área afastada, no matagal, numa cova rasa, e parte do corpo para o lado de fora. Foi um dos crimes mais bizarros, incluindo o fato delas terem sido torturadas e mortas, e o fato disso ter sido feito na frente de uma criança de 4 anos. Nós conseguimos informações exclusivas em torno do inquérito que está sendo realizado pela Polícia Civil do Estado do Piauí, pelo DHPP, que fala a respeito de novas conclusões em torno do caso. Vamos então aos números, às informações a respeito dessas conclusões, das novas conclusões da polícia. Isso está no inquérito policial. São 6 informações novas. Informação número 1. Joicineia Dias e Francinete Pereira, as duas, foram mortas, segundo a polícia, em um casebre que fica perto do local onde os corpos foram encontrados. Ou seja, a polícia já descobriu que elas não foram levadas com vida para o local onde elas foram enterradas. Elas não caminharam a trilha por dentro do mato onde elas foram depois enterradas. Elas foram mortas em um casebre e, posteriormente, levadas mortas para o local onde foram encontradas. Essa conclusão da polícia é importante e a polícia agora já tem as informações em torno do casebre e outro dado importante. Vamos a ele. 6 pessoas foram indiciadas, entre elas uma mulher apontada como a responsável por cortar o cabelo das vítimas. Isso é feito durante um processo de tortura, um momento de humilhação. As vítimas tiveram seu cabelo cortado, depois elas foram espancadas, elas chegaram a ser baleadas e depois executadas. A polícia já sabe quem é essa mulher, que é a autora de parte do ritual de humilhação promovido por facção criminosa contra as duas irmãs. Outra informação, a polícia já sabe que Joicineia conseguiu acessar a rede Wi-Fi, sinal de internet, do casebre às 5 horas da tarde, horas antes dela ter sido morta, horas antes dela ter sido executada. A polícia já sabe. Qual é a dúvida? A polícia já sabe que ela acessou essa internet da casa lá, é um casebre, mas tem Wi-Fi, tem internet, tem rede. Mas não se sabe ainda com quem ela falou, o que ela disse, que contato ela fez, ou a polícia ainda não informou, mas já está buscando essa informação para tentar entender o que é que pode ter motivado esse acesso. Se foi um descuido, eventualmente, das pessoas que estavam responsáveis pela execução, se foi uma ordem da própria facção para que ela tivesse acesso à internet, mandasse recado para alguém. Tudo isso a polícia já está apurando. Outra informação nas conclusões. Elas estariam se relacionando com pessoas que pertenciam ao bonde dos 40, essa informação já tinha circulado, né? A novidade é que a polícia já sabe o endereço dos homens com quem elas estavam se relacionando. Eles moram lá na Vila Padre Humberto. E elas, já também se sabe, eram casadas com integrantes do PCC que estavam presos na cadeia. E até aqui, a polícia considera que este é o principal fator motivador do crime de vingança, de tortura, de humilhação, de execução e de morte. Uma questão que é mais do que passional, ela é de facção e que gerou a morte das mulheres. Agora já se sabe que a turma morava lá na Vila Padre Humberto. O pessoal que estava se relacionando com elas, não os executores. Os executores, ao que tudo indica, são integrantes dessa facção PCC. E a outra conclusão da polícia é que os autores dos vídeos que aparecem comemorando em imagens já foram identificados. A polícia já sabe quem fez o vídeo, já sabe quem aparece comemorando nesse vídeo e já sabe possivelmente os autores das execuções. 6 pessoas envolvidas e detalhe, hein? Tem mais gente sob investigação e quem traz as informações ao vivo é o Bartolomeu Almeida, direto do DHPP. Bartolomeu,
Informação que você traz agora para nós é que, neste caso da morte das duas irmãs, há também a possibilidade de envolvimento de menores. É verdade, Joelson, infelizmente. Boa tarde para você, boa tarde para o telespectador que sempre nos acompanha aqui no Jornal do Piauí. Olha, Joelson, informação de primeira mão que obtivemos agora há pouco com o coordenador do DHPP, o delegado Francisco Costa, o Bareta. Das 6 pessoas, Joelson, que foram indiciadas, uma pessoa é menor de idade. O delegado não afirmou se era do sexo masculino ou feminino, mas garantiu que das 6 pessoas que até agora foram indiciadas, uma pessoa é menor de idade. E atenção, Joelson, nós temos também uma outra informação para acrescentar a essas informações que você acabou de elencar aqui no Jornal do Piauí, de que com a prisão das 6 pessoas, o delegado acabou de me confirmar que mais 3 pessoas poderão ser presas, mas essas prisões posteriores à prisão dessas 6 pessoas, elas dependem das prisões dessas 6 pessoas. Então, no total, pelo menos 9 pessoas estão envolvidas na morte das duas irmãs. E outro detalhe também, que entre as 3 pessoas que poderão ser presas ou apreendidas depois das prisões das 6 que já foram indiciadas, também envolve menor de idade, um fato altamente lamentável, mais uma vez, o envolvimento de menores de idade. E o delegado Bareta afirmou, Joelson, que a dificuldade no crime com a participação de menor é que existe uma determinação que esses crimes deverão ficar por conta da vara da infância e da adolescência, precisamente da Delegacia de Segurança de Proteção ao Menor, ou seja, ele vai ter que ser, o inquérito vai ter que ser desmembrado, ou seja, ficam os maiores de idade aqui no DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, e os menores de idade ficarão sob responsabilidade da vara da infância e da adolescência, precisamente com a Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor. Qual é o problema nisso? Claro que tem toda a preocupação com a proteção do menor, mas, segundo o próprio delegado Bareta, acaba, de certa forma, tornando o processo mais lento. Isso porque, por conta da alta demanda, infelizmente, de participação de menores, a delegacia não tem a mesma estrutura do DHPP para fazer o acompanhamento desses crimes, ou seja, o que acaba impedindo um pouco de celeridade. Essas celeridades, são palavras do próprio delegado, tão cobradas pela população, que infelizmente a polícia não pode dar resposta por conta de trabalhar dentro da legalidade. O fato é que, Joelson, possivelmente 9 pessoas estarão envolvidas na morte das duas irmãs, envolvendo aí pelo menos 2 menores de idade. Joelson Jordão. Olha, Bartolomeu, eu quero agradecer a você, muito obrigado pelas informações, obrigado mesmo. Eu preciso ter estômago para trazer informações desse nível sobre como essas facções estão agindo, atuando como criminosos que são, como marginais que são no estado do Piauí. É muito sério isso, é muito grave isso. Não há um crime no planeta que justificasse uma execução como essa que a gente viu, com os requintes de crueldade, com a falta de humanidade como se viu nesse episódio. Ainda mais questões que envolvem crimes como eventual passionalidade. E eu nem acredito em passionalidade nesses casos, eu acredito mesmo em relação entre bandidos aí. Então, muito sério aí em relação a essas 2 facções que aparecem normalmente nesses casos. E se houver crianças ou adolescentes envolvidos nesses episódios, não como vítimas, mas como autores de atos infracionais, aí a situação se torna ainda mais grave, exige ainda mais força e ainda mais rigor das autoridades e ainda mais força da polícia. É preciso estancar esse recrutamento de crianças, de adolescentes com essas facções criminosas. Isso é muito mais grave do que a simples existência desses grupos. É impressionante.